Agora, pessoal, vou ensinar vocês aonde comprar, aonde é o ponto de compra e aonde é o ponto de venda. Então, o mercado, né, ele faz a tendência de alta, pivôs de alta, ou seja, faz um topo, um fundo, esse fundo não rompe o fundo anterior, no rompimento desse topo faria o pivô de alta, confirmou o pivô de alta. E ele vai fazendo esse zigue-zague ascendente, topos e fundos ascendentes, a tendência de alta, certo? Na tendência de baixa, ele faz pivôs de baixa, ou seja, ele faz um movimento de baixa, corrige para cima, mas não rompe o topo anterior, rompendo esse fundo formaria o pivô de baixa. Formou o pivô de baixa e ele vai fazendo esse zigue-zague descendente, ou seja, topos e fundos descendentes ou pivôs de baixa, certo? Na consolidação, o mercado ele fica, né, ele não faz nem topos e fundos ascendentes, nem topos e fundos descendentes, ele fica, né, topos e fundos do mesmo lado ele faz, né? Então, o mercado ele fica assim. A gente já até traçar duas retas, em que nós temos aí uma consolidação, tá? Uma consolidação. Na consolidação nós não operamos, mas, por exemplo, se o preço rompe a consolidação para cima, a tendência pode ser de alta. Quando a consolidação rompe para baixo, a tendência pode ser de baixa. Então, nós vamos operar só quando romper a consolidação. Existem traders que operam o rompimento da consolidação. Eu não tenho esse perfil e nem recomendo fazer, porque o stop é muito grande. O prejuízo que você pode ter nessas operações pode ser muito grande. Então, eu prefiro o quê? Romper o preço. Eu prefiro esperar o preço voltar no lugar certo para estar pegando a operação. Né? E na tendência de alta é a mesma coisa. Porque rompeu quando surgiu uma oportunidade em algum lugar, daí eu posso estar pegando um risco pequeno, né, e continuar a minha operação. Então, pessoal, na tendência de baixa, como na tendência de alta, aliás, desculpa, o preço faz topos e fundos ascendentes. Nós vamos comprar quando o preço fazer uma correção. Então, o preço está fazendo topos e fundos ascendentes, beleza. Fez um novo topo. Agora, o que eu vou fazer? Eu sou um profissional, vou esperar o preço corrigir para eu pegar nessa região. Então, eu vou pegar nessa região e depois eu vou seguir a tendência. Eu vou maximizar os meus lucros seguindo a tendência, ficando na tendência até o fim. Na tendência de baixa, para operar vendido, ou seja, com aluguel de ações, ou seja, eu vou ganhar na tendência de baixa do mercado. É possível fazer isso, se você não sabe, e através de aluguel de ações ou através de venda a descoberta. Então, o preço está fazendo topos e fundos descendentes, eu vou vender, fazer meu aluguel de ações ou minha venda a descoberta aqui nessa região? Não, eu vou fazer quando fazer a correção para cima, certo? Então, aqui seria um ponto de aluguel ou venda a descoberta, ponto de aluguel ou venda a descoberta. Aqui é um ponto de compra, aqui é um ponto de compra, aqui é um ponto de compra, outro ponto de compra. Nessa região não operamos, só quando fazer o rompimento para cima ou para baixo nós vamos operar do lado certo da tendência, certo? Então, novamente, mais uma pequena revisão aqui, certo? O preço então está fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui é a região para eu comprar. Fez o novo topo. Corrigiu, aqui é outra região para eu comprar. Certo? Tendência de baixo. Preço fazendo topos e fundos descendentes. Subiu um pouco. Região de venda é aqui. Fez mais um movimento de baixa. Subiu. Região de venda é aqui. E assim sucessivamente. Certo? Então vamos ver aqui no exemplo gráfico. O gráfico está fazendo topos e fundos ascendentes aqui. Né? Então ele fez aqui um pivô de alta. Certo? Fez um pivô de alta, já está numa tendência de alta. Então, na correção, aqui é uma região para eu iniciar minha operação, certo? E depois eu fico até o preço parar de fazer topos e fundos ascendentes. Dessa forma, eu maximizo meus lucros, certo? Já na tendência de baixa, né? Na tendência de baixa, nós temos aqui topos e fundos descendentes, pivôs de baixa, né? Bom, aqui fez um pivôzão de baixa, Leandro. Então posso estar pegando nessa região. Aqui no caso, fez praticamente um pivô de alta aqui. Mas aqui, por exemplo, continuou fazendo pivôs de baixa. Veja bem, essa correção aqui foi um ponto para a gente estar iniciando uma venda. Pena que a tendência não continuou. Mas aqui, por exemplo, foi uma situação muito boa de venda de aluguel de ações ou venda descoberta, onde o preço fazia topos e fundos descendentes
e na correção eu iniciei minha operação aqui, certo? Daí você vai falar assim, bom, Leandro, tudo bem, mas como que eu vou... Existe algum indicador que indica para mim com mais facilidade aonde eu vou comprar e aonde eu vou vender? Tem. No caso, eu vou ensinar para você aqui apenas para o gráfico semanal, tá? Apenas para o gráfico semanal eu vou te ensinar aqui qual é esse indicador. É a média móvel exponencial número 21, tá? Ela é um número ela tem um fundamento científico, porque ela é um número de Fibonacci, certo? Tem Φ nela, e Φ governa o universo. No gráfico semanal, certo? No gráfico semanal, apenas no gráfico semanal, porque se você diminui o gráfico, você vai para o gráfico diário, 60 minutos, 4 horas, 5 minutos, a média exponencial 21, ela dá muitos sinais falsos. Então você vai tomar muitos stops, muitos prejuízos usando a 21 nos gráficos menores, mas nos gráficos grandes, o semanal e o mensal, ela funciona. Abaixo da média móvel 21, a tendência é de baixa, entendeu? Acima da média móvel 21, a tendência é de alta. Então a única coisa que você vai olhar, isso funciona em qualquer mercado, não é apenas nesse ativo. Se você vai na Petrobras, isso acontece. Se você vai na Gerdau, isso acontece. Se você vai nas lojas americanas, isso acontece, tá? Então, a média móvel 21 nos gráficos superiores é o melhor indicador de tendência. Se está acima dela, a tendência é de alta. Se está abaixo dela, a tendência é de baixa. Você nem precisa ficar analisando topos e fundos ascendentes ou descendentes. Aonde que eu compro, Leandro? Então, você vai comprar quando? Quando bater na média móvel 21, né? Então, olha só, bateu na média móvel 21, faço minha compra aqui e fico até o final da tendência. Então, existem técnicas para você maximizar lucros que você vai aprender no curso Trader Profissional Avançado, certo? Então, está abaixo da média móvel 21, Leandro. Então, quando estiver próximo da média móvel 21, vou iniciar uma venda descoberta, um aluguel de ações. Gráfico semanal, no caso, é aluguel de ações, certo? Acima da média móvel 21, opero comprado e maximizo a tendência. Abaixo da média móvel 21, opero vendido, certo? Ó, acima da média móvel 21, próximo dela, tendência de alta, aqui é uma região de compra. O preço encontra suporte acima da média móvel 21, próximo dela. O preço encontra resistência abaixo da média móvel 21 e próximo dela no gráfico semanal. Isso acontece com qualquer ativo em qualquer lugar do mundo, certo? Então é muito confiável a média móvel exponencial 21. No curso Trader Profissional Avançado eu vou ensinar você a maximizar retornos utilizando o gráfico semanal. Se você for operar o gráfico semanal apenas com a média móvel 21, você vai ter um risco gigante, um risco de 10%, 5%, 7% ou mais. Mas eu ensino você a ter riscos de 3%, 2% para essa mesma operação, utilizando a teoria fractal do curso Trader Profissional Avançado. Essa é a vantagem, é um manejo de risco inédito. Quase nenhuma escola, se eu me lembro bem, quase nenhuma ou nenhuma escola ensina isso. Você vai operar um gráfico, mas você vai usar a teoria fractal, onde você vai conseguir diminuir o risco dessa operação entrando com a mesma quantidade de capital. É um método de manejo de risco aí bem avançado, que quase ninguém usa ele. Mas com a teoria fractal, que é científica e comprovada, você pode utilizar este método para diminuir seu risco e maximizando seus retornos. No curso Trader Profissional Avançado você tem essas ferramentas. Mas basicamente, pessoal, é isso. Você quer comprar, compra próximo da média móvel 21, acima dela. Você quer vender, vende abaixo da média móvel 21, próximo dela, na modalidade aluguel de ações.